A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos na presença de Deus. Estamos aqui para mais um encontro na Escola da Fé Católica no YouTube. Se inscreva no nosso canal, caminhe conosco, esteja conosco. Vai ser sempre muito bom estarmos juntos. Hoje estamos continuando e vamos finalizar nesse nosso encontro o ensinamento sobre a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério na Igreja. Então, eu trouxe para vocês hoje algumas passagens da Santa Palavra de Deus e já o caminhar da Igreja. Porque Jesus sobe para o céu, entramos na época apostólica, depois entramos na época dos Santos Padres, como eu já expliquei, e depois vem a Igreja Primitiva, a Igreja Apostólica, a Igreja Primitiva, a Igreja dos Santos Padres e tudo mais que nós vamos recebendo de ensinamentos de Deus para nós. Então vamos pegar a nossa Bíblia em Atos capítulo 11. Olha que interessante o que aconteceu aqui. Porque a igreja não tinha um nome até então. Éramos chamados de homens do caminho, éramos chamados de discípulos do Cristo, né? Então peguem Atos capítulo 11, porque aí o Espírito Santo, na época apostólica, já foi nos dando uma estrutura, né? Ele foi estruturando a igreja. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como Jesus foi querendo tudo isso, né? Instituindo Pedro como o primeiro, os primeiros 12 junto, com Pedro nessa caminhada tão linda. Mas olha que interessante que acontece em Atos capítulo 11, no versículo 25. Olha o que relata, está falando de Paulo, de Tarso, de tudo, de Barnabé, e olha o que acontece. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram na igreja. Que igreja? A igreja que Jesus tinha fundado, né? E ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então olha ali, pela primeira vez na história, isso devia ser anos 60, anos 70, não sei, a igreja foi chamada de cristã, né? E Antioquia era muito forte porque era uma comunidade fundada por São Pedro, ali junto com São João, mas São Pedro funda a comunidade de Antioquia, então ela tinha muita autoridade, era uma comunidade, a igreja ali fundada, igreja, mesma igreja. Antes de 1500, todas as igrejas, tudo que se refere à igreja, era a igreja católica, Então, muito interessante, olha o caminhar já, da igreja, foi chamada de cristã. Mas então, como é que a igreja foi chamada de católica? Como é que nós herdamos esse nome? Também está na Sagrada Tradição. Então, olha só. Santo Inácio de Antioquia. Quem foi Santo Inácio? Quem foi Inácio de Antioquia? Do ano 110. Ele foi o terceiro bispo da importante comunidade de Antioquia, como eu disse, fundada por São Pedro, Conheceu pessoalmente São Paulo e São João. Então olha o naipe, desse bispo. Ele conversava com São João e com São Paulo. Foi o terceiro bispo de Antioquia. Mas aí nessa época a igreja já estava sendo perseguida pelo Império Romano. Então, sob o imperador Trajano, Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia foi preso e foi conduzido a Roma. Então, de Antioquia a Roma, porque ele morreu no Dente dos Leões, lá, Então, no Coliseu, que nós temos o Coliseu até hoje, lá ali que Santo Inácio morre, Nós temos até uma imagem aqui, olha, você vai ver, olha o Coliseu, Olha o leão ali. Então esse era o Coliseu onde os cristãos eram assassinados.
Bom, aí ele foi sendo conduzido e no caminho a Roma, Santo Inácio escreveu cartas às igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Magnésia, de Trales, de Filadélfia, de Esmirna e ao bispo Policarpo de Esmirna. Então, nessa carta a Esmirna, ele escreve ao bispo Policarpo, e na carta aos herminenses, né, os de Esmirna, os herminenses, aparece pela primeira vez a expressão Igreja Católica. Amém? Olha a sagrada tradição aparecendo aí. Então, pela primeira vez surge a expressão Igreja Católica no ano 110. Que lindo isso! Primeiro fomos chamados de cristãos, somos até hoje, mas o nome da igreja surge mais ou menos no ano 110, nos escritos de Santo Inácio de Antioquia. Que lindo isso! Isso é igreja que tem uma sucessão, né? Então, ele foi o terceiro bispo da cidade de Antioquia. Essa comunidade, essa igreja foi fundada por São Pedro. Olha a autoridade de fundação, não é? Então, outra coisa que eu quero dizer, o que Santo Inácio deixou escrito, né, sobre a igreja, ele diz assim, no ano 107, onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Olha que interessante. Então, já no ano 107, a igreja já era chamada de católica, e que ele deixou registrado, né, nessa carta aos herminenses. E aí ele continua assim, segui ao bispo todos vós, como Jesus Cristo ao Pai. Segui ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como aos preceitos de Deus. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma. Então ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma, concernente à igreja. Como válida, só se tem a Eucaristia celebrada sob a presidência do bispo ou de um delegado seu. Os padres são delegados pelo bispo para estarem nas comunidades, né, nas paróquias, celebrando a Eucaristia. Então, olha como isso, desde o ano 100, já vem vindo na nossa igreja. São ordens, são preceitos, são ensinamentos, a doutrina do Senhor Jesus, né? Então, isso é muito, muito interessante. Mais um pouquinho sobre a igreja, né? São João Crisóstomo. Então, quem foi São João Crisóstomo? Porque São João Crisóstomo é do ano 350, 400, né? Então, ele é doutor da igreja. São João Crisóstomo, ele é chamado de Boca de Ouro. Doutor da igreja, é o mais conhecido dos padres da igreja grega. Ele era grego, né? Nasceu em Antioquia. Tornou-se patriarca de Constantinopla, foi grande pregador. Foi exilado da Armênia por causa da defesa da fé sã. Foi proclamado pelo Papa Pio X padroeiro dos pregadores. Então, o que São João Crisóstomo, já no ano 300, nos falava: não te afaste da igreja, nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra. A igreja nunca envelhece. Olha que lindo isso, né? Santo Agostinho, no ano 400, diz assim: a igreja avança em sua peregrinação através das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Nos seus escritos, né? Roma falou, encerrada a questão. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que disso, né? Santo Hipólito, do ano 160, a igreja é o local onde floresce o Espírito. Então, tem tantos ricos ensinamentos, gente, né? São Máximo, o confessor, ele é do ano 580. Quem foi São João Máximo, o confessor? Ele nasceu em Constantinopla, foi secretário do imperador Clássico,
Depois foi para o mosteiro de Crisópolis, lutou contra o monofisismo e o monotelismo, heresias dentro da igreja, né? Que eu vou explicar para vocês depois o que é o monofisismo, o monotelicismo. Sendo preso, exilado e martirizado por isso, defendeu a fé católica, a fé cristã, a doutrina, né? Estamos aqui na época da patrística, eles foram formando a doutrina, por causa disso sofreram, morreram pelo Evangelho. Obteve a condenação do monotelismo ele conseguiu a condenação do monotelismo no Concílio de Latrão em 649, quer dizer, o concílio respeitou os seus ensinamentos, era um grande, né, na igreja, e ele diz assim sobre a igreja, ano 580, hein? Com efeito, desde a descida até nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte, quer dizer, igreja católica, todas as igrejas, porque nessa época, no ano 580, não existia outra igreja católica. Então, vou repetir. Com efeito, desde a descida até nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como a única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Olha que coisa mais linda! Eu tenho tantos escritos aqui, né? Santa Catarina de Sena, né? Vamos ficar mais próximo, né, nas datas aqui. Olha o que ela diz. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho. Deus falando isso para Santa Catarina de Sena. Foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho. Foi no seio da igreja hierárquica que o Senhor depositou o seu mais precioso tesouro. Tenho a certeza de quando eu morrer, a única causa da minha morte será o meu amor pela igreja, de Santa Catarina de Sena. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Eu sou filha da igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Então nós fomos notando que muito aqui dos doutores e das doutoras da igreja e dos padres da igreja falaram sobre a hierarquia eclesiástica, quer dizer, essa hierarquia constituída por Jesus, né? Vamos ver um pouquinho dessa hierarquia, né? Onde a gente encontra um fundamento em tudo isso. Então, eu quero estudar com vocês agora o ensinamento, né? Deixa eu achar aqui no meu livro. O ensinamento de Santo Irineu. Olha que coisa mais interessante. Agora eu vou mostrar uma figura para vocês. Aqui vocês estão vendo vários papas. Olha só. Então eu vou explicar essa imagem. Irmãos, então aqui nessa imagem você está vendo um pouquinho, né, da sucessão. Você vê o Papa Pio XII, daí você vê o Papa João XXIII, aí o Papa Paulo VI, aí o Papa João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Então, o Papa Francisco, você vê um pouquinho dessa sucessão apostólica. Então, se você pegar o Papa Francisco e você for retrocedendo, quem que dá? O Papa Emérito, Papa Bento. Aí vem João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Papa Pio XII, e se você for retrocedendo no tempo, sabe onde você chega? Aos pés de São Pedro. Olha que coisa mais linda isso.
Daqui a pouquinho, nos próximos encontros, nós vamos estudar o primado de São Pedro. Vou mostrar de novo essa imagem, mas já vai decorando isso. Como é que a igreja tem certeza da sucessão apostólica, né? Porque muitas outras denominações religiosas cristãs dizem que a igreja começou no ano 300 com Constantino. Não está correto isso. Por quê? Porque se você pegar a história da igreja, você chega aos pés de São Pedro pela sucessão apostólica de vários apóstolos. Você consegue retroceder no tempo, né? E eu vou mostrar que é de São Pedro, para que você tenha certeza disso, né? Então, eu quero mostrar para você aqui alguns escritos de Santo Irineu, né? Então, esse grande homem de Deus. Então, quem foi Santo Irineu? Olha só, um dos grandes padres da igreja do século II, 200 anos, né? Foi Santo Irineu. Ele foi discípulo de São Policarpo é do ano 156, grande bispo e mártir de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Então olha isso, se você pegar São João Evangelista, São Policarpo, Santo Irineu, né? Então, portanto, Santo Irineu é herdeiro direto dos apóstolos e evangelista. Portanto, então, ele nos dá muitos testemunhos da importância da tradição que recebeu deles. Vamos ver algo que ele escreveu na sua grande obra Contra os Hereges. Você pode ir numa livraria católica, olha, eu quero a obra de Santo Irineu Contra os Hereges. Nesta obra de Santo Irineu aparece a primeira lista dos 12 primeiros papas da igreja. Então esta obra, né, é muito séria. Então vai até o 12º, né, até Eleutério, papa do seu tempo. Então diz assim, prestem atenção, gente. Ora, dado que seria demasiado longo enumerar as sucessões de todas as igrejas, tomaremos a máxima igreja, muito antiga e conhecida de todos, fundada e construída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Mostraremos que a tradição que ela tem dos mesmos é a fé que anunciou aos homens, chegaram até nós por sucessão de bispos. Então, olha só, Pedro e Paulo fundaram, né, a igreja em Roma, estavam em Roma, e como Pedro foi constituído por Cristo como chefe da igreja, eu vou te mostrar isso no nosso próximo encontro, né? Aqui Santo Irineu escrevendo, né, esta obra Contra os Hereges, né, nos dá isso. Então diz assim: porque com esta igreja de Roma, em razão da sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja, na qual sempre se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Depois de ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo do episcopado, Pedro Lino. Anacleto o sucedeu, Pedro Lino Anacleto. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente que cabe o episcopado. Ele tinha visto os próprios apóstolos, estivera em relação com eles, sua pregação ressoava-lhe aos ouvidos, sua tradição estava presente ainda aos seus olhos. Aliás, ele não estava só. Havia em sua época muitos homens instruídos pelos apóstolos. A Clemente sucede Evaristo, a Evaristo, Alexandre, em seguida, Sisto, depois Telésforo, também glorioso por seu martírio, depois Higino, Pio, Aníceto, Sotero, Eleutério, em 12º lugar, a partir dos apóstolos. Olha, esses escritos são de Santo Irineu, deixou registrado.
É que era tanta perseguição, sabe? O império perseguindo os apóstolos, a igreja, era tudo em catacumbas, em cemitérios, entendeu? Né? Mas graças a Deus, inspirados pelo Espírito Santo, Irineu começou a escrever, não é? E isso é muito sério, católicos. A nossa igreja tem tradição, tem data de fundação, né? Tem a época da fundação e o negócio vem. Então essa lista dos padres, por isso que eu falei, se você vai retrocedendo, você chega ao pé dos apóstolos, ou do Papa, aos pés de Pedro. Isso é maravilhoso. Né? Então nós vemos assim a autoridade dessa sagrada tradição e disso tudo. Né? Por exemplo, Paulo, como nós vimos, se você pega na Sagrada Escritura, a carta a Tito. Tito, ele era bispo de Chipre. Então, São Paulo escrevia cartas a Tito, bispo de Chipre. Timóteo, como eu falei para vocês no último encontro, ele era bispo de Éfeso. Essa carta aos Efésios, né? Ele era bispo de Éfeso, como nós vimos aqui. Agora João, Policarpo, né? Policarpo, bispo de Esmirna, Irineu. Então há uma sucessão apostólica com todos os apóstolos. Isso que eu vos li é sobre Pedro, né? Então, o bispo de Roma diante de Deus é sempre Pedro. Você pode ver aqui, né? Olha, nós vemos João 23, João Paulo I, João Paulo II, tantos, né? Paulo VI. Vimos até agora Francisco, mas nenhum na história de todos os papas, nesses 2000 anos, não existe um Pedro II, um Pedro III, não. Por quê? Porque diante de Deus, todos são Pedro, entendeu? Todos são o bispo de Roma, todos são Pedro diante de Deus. Então Francisco é Pedro, Bento XVI é Pedro, João Paulo II é Pedro, e por aí vai. Todos são Pedro diante de Deus, porque o Senhor Jesus instituiu a hierarquia sagrada. Ele quis, ele deu estrutura à sua igreja, né? Entendeu? Isso é muito sério, gente. Então você tem tudo isso para meditar, para analisar, né? Nós vamos no nosso próximo encontro terminar o assunto sobre o Sagrado Magistério. Vou mostrar algumas palavras e passagens para vocês, né, que nos mostram essa autoridade. E depois estudaremos sobre o primado de São Pedro. Amém? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.